Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no nosso encontro do sábado, encontro Caminho para a Iniciação. Estamos aqui reunidos para esse encontro destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, não é isso? Então, a base é a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza pela Sociedade Brasileira de Obiose. E com todos os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade também muito grande do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da Era de Aquário. Isso é muito importante. Agora, caminho para a iniciação. Existe o caminho da iniciação. O caminho da iniciação deve ser feito em uma escola iniciática. Então, a pessoa vai escolher uma escola que mais lhe aprover, mais estiver de acordo com o seu perfil. Mas nós indicamos aqui a escola Sociedade Brasileira de Obiose, com os ensinamentos do nosso amado professor Henrique José de Souza, quem quiser, e desejamos que todos venham fazer o início desse caminho da iniciação, que é realizado através de um grau, chamado grau peregrino. Grau peregrino. Faz esse grau peregrino, depois faz mais 4 graus, fazendo 5 graus sequenciais, e terminados esses 5 graus, então a pessoa pode ter a oportunidade de se filiar à ordem, à Sociedade Brasileira de Obiose. E com isso ela pode ler todas as revelações do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, participar de ritualística, de reuniões, dos eventos todos da sociedade. Então, tornar-se um membro chamado membro da série interna. Agora, as pessoas podem perguntar como que eu posso fazer o primeiro grau peregrino? Ele está começando em todos os departamentos aqui do Brasil, é isso? Eu já tive notícia de vários departamentos já marcando para esse início de março, o início do grau peregrino. Então, a pessoa pode dizer, como é que eu posso fazer para fazer a minha inscrição? Então, é só entrar no Google, procurar lá, Sociedade Brasileira de Obiose. Vai aparecer o site da Obiose. Ou então, a pessoa pode digitar também www.eubiose.org.br. Então, vai aparecer o site da Obiose. O que vai aparecer nesse site? Tudo referente às informações básicas a respeito da Sociedade Brasileira de Obiose e a relação dos departamentos que existem no Brasil, nas várias cidades que existe o departamento. Então, aí está. A pessoa pode fazer a sua inscrição no departamento que mais lhe agradar, né? É bom que seja um departamento da sua cidade, né? Da sua própria cidade, ou uma cidade próxima, né? E aí começar a fazer o curso, né? Lá nesse site tem o endereço dos departamentos, o e-mail, o telefone, então é só fazer a inscrição e já se habilita para entrar justamente no grau peregrino. Então, estamos todos convidados para essa grande aventura iniciática, né? Essa grande missão iniciática, que é justamente o caminho da iniciação. Nós estamos... quero também lembrar aqui, né, desse meu livro que eu editei, Aurora dos Deuses no Braço de Órion, que é um livro com 600 páginas, né, com muitas e muitas informações a respeito do processo de iniciação, do método de iniciação, da filosofia iniciática das idades. E na vinheta desse programa tem todas as indicações para como adquirir esse livro. Muito bem. Nós estamos seguindo, então, esse processo de estudo da doutrina secreta, né, através
da Helena Petrovna Blavatsky e do professor Henrique José de Souza. Né? E vamos, então, continuar os nossos estudos, né? Continuar os nossos estudos, justamente continuando a focar esses ensinamentos trazidos pela nossa querida, amada mestra, né? Helena Petrovna Blavatsky, através dos seus livros. E destacamos, então, o que nós estamos seguindo é a doutrina secreta, né? Síntese da ciência, da religião e da filosofia. É isso. Então, aí está, esse é o nosso caminho. Né? É sempre importante lembrar também, né, que para se fazer o processo da iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática que siga rigidamente os ensinamentos da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante. É o caso da eubiose. Segue exatamente, rigidamente, os conhecimentos da ciência iniciática das idades. Muito bem. Então, vamos continuar os nossos estudos a respeito da doutrina secreta, né? Que é muito vasto. Né? Os conceitos fundamentais em que se assenta a doutrina secreta, né? Nós não podemos ter uma ocasião própria para fazer defesa ou dar prova da sua razão de ser. Nem podemos, tampouco, nos deter para demonstrar que, em verdade, se acham eles, esses conhecimentos, no fundo de todos os sistemas de filosofia dignos desse nome, embora, por vezes, sob enganosas aparências. Quando o estudioso houver compreendido claramente e percebido a luz que se espalha sobre todos os problemas da vida, mais nenhuma identificação se tornará necessária, pois a verdade aparecerá aos seus olhos, evidentemente, com toda claridade, tão evidente como a luz do sol. Então, a HPB diz que ela passou o ensinamento desses estudos a respeito das instâncias de Dizian, que é apresentado no primeiro volume da Doutrina Secreta, da Cosmogênese, né? E fazendo-se preceder de um pequeno esforço a fim de facilitar o trabalho do estudante e dar, em poucas palavras, alguma visão panorâmica dos conceitos que nesse trabalho se expõe. Né? A história da evolução cósmica, tal como figura nas instâncias de Dizian, é, em certo sentido, a fórmula algébrica abstrata dessa mesma evolução. Olha só que importante, né? Não deve o estudioso desses assuntos, por isso, esperar que nela se encontre a explicação de todas as fases e transformações verificadas desde os primeiros passos da evolução universal até o nosso estado atual. Dar semelhante explicação seria tão impossível a quem está expondo o assunto, quanto incompreensível àqueles que não se acham ainda em condições de penetrar sequer a natureza do plano de existência ao que tem, por enquanto, confinado a sua consciência. Então, é isso que Blavatsky fala, né? Que muito mais importante do que o estudo em si desses assuntos é justamente esse mergulho que a pessoa deve dar dentro da sua própria consciência, fazendo a sua transformação interna. O melhor caminho para o perfeito entendimento de todas essas questões pertinentes à ciência iniciática das idades é através do autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Mergulhar dentro de si mesmo, fazer as suas meditações, seu autoconhecimento, tentando cada vez mais conhecer o seu Deus interno. Aí sim as portas se abrem, as portas vão se abrindo para um perfeito entendimento de todos os conhecimentos pertinentes justamente à doutrina secreta. Né? A história da evolução, as instâncias de Dizian oferecem uma forma abstrata que se aplica progressivamente a toda evolução. A nossa diminuta Terra, a da cadeia planetária, a qual pertence a Terra, a do universo solar, a qual se entrega essa cadeia,
que o universo solar é o nosso Sol com todos os planetas que giram em torno do Sol. Eu digo todos os planetas, mas somente 7 planetas fazem parte desse processo evolutivo, né? Urano, Netuno e Plutão não fazem parte do sistema evolutivo da Terra. É isso? Quer dizer, então, é muito restrito ao Sol e mais 7 planetas, desde Mercúrio até Saturno. Né? Então, e assim sucessivamente, em escala ascendente, até onde a nossa mente se vê compelida a deter-se, a gente vai aumentando a nossa capacidade de entendimento para ter uma plena compreensão de todo assunto vasto que permeia esse assunto justamente das instâncias de Dizian. Nós devemos inicialmente dizendo que podemos dar uma definição das instâncias de Dizian. A doutrina secreta de Blavatsky, justamente em cosmogênese, ela é baseada em 7 instâncias, chamadas instâncias de Dizian. As instâncias de Dizian são pergaminhos antigos, de origem tibetana, citados por Helena Petrovna Blavatsky no livro A Doutrina Secreta, uma coletânea de pensamentos científicos, filosóficos e religiosos. Blavatsky alegava não ser a autora da obra, mas que esta teria sido escrita pelos Mahatmas, que utilizaram o seu corpo físico em um processo denominado Tulko, que, segundo a autora, não é um processo mediúnico, é um processo de projeção da consciência superior dos mestres na sua própria consciência. Então, ela mesmo disse que não foi ela que escreveu, ela recebeu intuitivamente desses Mahatmas todo esse conhecimento pertencente aos mundos internos. Quanto às instâncias de Dizian, Blavatsky alegava que teria tido acesso e estudado esses pergaminhos em sua longa estada no Tibete. Ela esteve no Tibete durante muito tempo. Né? Segundo Blavatsky, as instâncias de Dizian seriam um manuscrito arcaico, escrito em uma coleção de folhas de palmeira, resistentes à água, ao fogo e ao ar, devido a um processo de fabricação desconhecido e que conteriam registro de toda a evolução da humanidade em uma língua desconhecida pelos filósofos denominado Sensa. Essa linguagem Sensa é muito mais antiga do que o sânscrito da Índia. É uma língua sagrada. É uma linguagem, uma língua, um idioma sagrado, chamado Sensa. E as instâncias de Dizian são escritas nessa língua sagrada. Né? As instâncias de Dizian, segundo Blavatsky, estão relacionadas com o livro de Preceitos de Ouro e com os livros de Kyute, que são uma série de tratados do budismo esotérico. Então, veja a importância de todo esse conhecimento extraordinário. Né? Então, as 7 instâncias expostas no volume da Doutrina Secreta, do primeiro volume, que é correspondente à cosmogênese, representam os 7 termos dessa fórmula abstrata. Refere e descreve os 7 grandes estádios do processo evolutivo que os Puranas mencionam como as 7 criações e a Bíblia como os dias da criação. Então, tem uma correspondência com as 7 criações, ou seja, os 7 dias da criação descritas justamente no Antigo Testamento. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. Devemos dizer que esse estudo que nós vamos agora prosseguindo é uma síntese a respeito das instâncias de Dizian. Na verdade, o primeiro volume da Doutrina Secreta, o volume Cosmogênese, ele basicamente é sustentado pelas instâncias de Dizian. Blavatsky cita as instâncias de Dizian, como é no original, em Sensa, no Tibete. Depois ela vai explicando cada instância, são 7 instâncias, vai explicando cada instância no seu devido termo, a respeito da criação da Terra, da evolução, etc. Todos os assuntos pertinentes ao tratado de cosmogênese. É claro que, nesse estudo de hoje, nós estamos seguindo um estudo sintético. Nós, com o seguir dos nossos encontros, nós vamos estudar
as instâncias diziam um a um, mais para frente. Mas é claro que o estudante da doutrina secreta, da cosmogênese de Blavatsky e dos ensinamentos do professor José de Souza deve estudar as instâncias diretamente no livro, porque é muito complicado a gente fazer uma explicação direta, principalmente de forma virtual, porque são muitos assuntos, é muito profundo o assunto, e é necessário uma meditação profunda a esse respeito. Então, o melhor caminho, então, indiscutivelmente, para que a pessoa tenha um acesso perfeito a esses conhecimentos, é ler a doutrina secreta, é isso, todos os livros, e especificamente sobre a instância de cosmogênese, o primeiro volume, que é o Cosmogênese. Então, ela vai ler o texto inicial da instância de origem tibetana, depois a explicação dada por Blavatsky, de uma forma científica, uma forma atualizada, do século XIX, ao qual ela viveu, né? Mas também estendendo-se para o século XX e XXI. Esse pensamento de Blavatsky permanece intacto, incólume, diante de toda a evolução científica, de toda a evolução da ciência, etc., esse conhecimento permanece íntegro, intacto. E ainda mais, a própria ciência ainda não conseguiu chegar ainda nos princípios mais elementares das instâncias de Xi'an. Isso será feito no futuro. No futuro, a ciência acadêmica deverá penetrar nesses conhecimentos da instância de Xi'an e aprofundar seus conhecimentos. Mas, para isso, é necessário que os próprios cientistas passem por um processo de transformação interna, de autoconhecimento, para que possam, como já dissemos anteriormente, a Blavatsky afirma, que o mais importante para o entendimento dessas questões relativas à ciência inicial das idades, não é justamente simplesmente ler um livro, mas sim fazer a sua transformação interna. Ou seja, elevar o seu estado de consciência a um patamar condizente, que seja pertinente e possibilite o entendimento desses assuntos de tão profundo significado. Né? Então, como nós dissemos, né, a HPB fala que as 7 instâncias de Xi'an, da cosmogênese, correspondem, em paralelo, aos 7 dias da criação, contidos no Antigo Testamento. Né? Então, a instância primeira, a instância 1, Blavatsky fala o seguinte: descreve o estado de todo uno durante o pralaya, antes do primeiro movimento da manifestação e seu despertar. A instância 1, então, refere-se ao estado do uno antes do pralaya, né? Antes do primeiro movimento em que ocorreu a manifestação do imanifestado, esse processo que veio do imanifestado para o manifestado, originando todo o cosmos objetivo, né? Ou seja, a substância pré-cósmica dando origem à substância cósmica objetiva. Né? Basta refletir um momento para compreender que tal estado não pode ser expresso senão simbolicamente, pois é impossível defini-lo. É claro, definir algo cientificamente ou filosoficamente, algo que está vinculado ao imanifestado, é impossível. Então, somente através de um estudo simbólico é possível se penetrar nesse conhecimento. E é assim que nós entendemos as coisas. Né? Tanto que o nosso mestre sempre nos ensinou que no caminho da iniciação, o processo inicial da iniciação é simbólico. Depois, o processo final é o real. Primeiro é o processo simbólico, né? O simbolismo. Né? Depois, então, o caminhante pelo caminho da iniciação entra no processo real de entendimento. E nós podemos entender, então, que nesse processo real de entendimento, ele já não está vendo símbolos que estão maiavicamente fora dele, mas sim vendo coisas que estão dentro da sua própria consciência, da sua consciência divina. É até mesmo símbolo, e até mesmo o símbolo tem que ser negativo, porque, em se tratando do estado do absoluto em si mesmo, não pode comportar nenhum dos atributos que nos servem para descrever os objetos em termos positivos. Quer dizer, nós não podemos estudar toda essa essência pré-cósmica
baseado nos nossos conhecimentos do mundo objetivo. É impossível. Não há paralelo. Não há paralelo. Não há condições. Né? Daí a razão, porque tal estado só pode ser sugerido por meio da negação de todos aqueles atributos mais abstratos que os homens mais pressentem do que propriamente percebem, como o limite máximo a que se pode chegar o seu poder de concepção. Então, é claro que essa é a limitação no entendimento humano. Né? Os homens podem pressentir que existe uma realidade superior a tudo aquilo que nós entendemos como realidade, mas é que é maia, o nosso universo é maiávico, mas existe uma realidade, a verdadeira, realmente a realidade, que está justamente na raiz pré-cósmica do universo, a raiz pré-cósmica, ligado justamente com o imanifestado. Né? E isso aí, o limite máximo a que pode chegar o poder de concepção do ser humano nesse entendimento é justamente a limitação dada pela sua própria consciência, que está limitada ao mundo maiávico. Então, o que nos limita ao mundo maiávico é a nossa própria consciência. Então, repetindo outra vez o ensinamento de Jesus do Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é justamente a verdade, né? A realidade das coisas, não a maia, a verdade. Mas para conhecer essa verdade, é necessário conhecer o Deus que está dentro de nós, nosso Deus interno. E Jesus falou que conhecendo essa verdade, conhecendo essa realidade, então nós nos libertamos. A verdade nos liberta. O que é? Deus nos liberta. É isso? Essa consciência divina que existe em nós nos liberta do quê? De nós mesmos, da nossa consciência, da nossa personalidade, das limitações que nós temos no entendimento das coisas superiores devido à limitação que nós temos dentro da nossa própria personalidade. Veja como é importante esse conhecimento profundo, já inicialmente fazendo essa conexão, essa ligação com a necessidade do autoconhecimento, do desenvolvimento interno para o entendimento das instâncias superiores. Isso é fundamental, essa colocação. Daí a HPB, então, fala sobre a instância número 2. Número 2, né? A instância 2, a segunda instância, refere-se a um estado que, para a inteligência ocidental, é quase tão idêntico ao descrito na primeira instância, que a explanação das diferenças exigiria por si só um tratado. Convém, portanto, deixar a intuição e as faculdades superiores do leitor o assimilar, até onde seja possível, o significado das frases alegóricas que ali se encontram. Em verdade, deve-se ter presente que essas instâncias falam mais as faculdades íntimas que a inteligência ordinária do homem físico. Então, veja bem, olha só o que a HPB diz, né? Deve-se ter sempre na mente que as instâncias falam mais as faculdades íntimas, ou seja, as percepções internas do ser humano a respeito da sua própria natureza, do que a inteligência ordinária do homem físico. A inteligência em si era limitada pelo mundo maiávico, né? Apesar de que o nosso mestre diz, a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Mas essa projeção do Espírito de Deus no mundo objetivo, é claro que sofre uma restrição devido ao processo maiávico. Então, é impossível entender as instâncias, estamos falando já da segunda instância, sem que haja uma superação das limitações da inteligência ordinária do homem físico. E como é que se dá essa superação? Se dá através do autoconhecimento, da transformação interna, ou seja, adquirindo a verdade e nos libertando, e possibilitando que essa verdade nos liberte do nosso mundo objetivo, que domina a nossa mente, no mundo maiávico, né? A nossa personalidade. Agora ela fala da instância terceira, a terceira instância, que ela nos diz. A terceira instância descreve o despertar do universo para a vida após o pralaya. Olha, já começa o despertar do universo. O universo que nós falamos é o nosso sistema solar. O Sol e os 7 planetas que giram ao redor dele. Isso correspondente ao nosso sistema evolutivo, de Mercúrio até Saturno. Né? Então,
E mostra, então, a instância 3, ela mostra a vida após o pralaya e mostra o emergir das mônadas do seu estado de absorção no uno. É o primeiro e mais alto estádio na formação dos mundos, podendo aplicar-se ao termo mônada tanto a vastos sistemas solares como ao átomo mais íntimo. Então, veja bem, olha só, podemos aplicar o termo mônada tanto aos vastos sistemas solares como ao átomo mais íntimo. Isso significa que a consciência da divindade está em tudo, nas grandes coisas e nas pequenas coisas, nas menores partículas existentes no universo, ali está a consciência divina. A consciência divina está ali. E justamente essa consciência divina está ali representada através da projeção monádica, a projeção da mônada, que são faíscas da divindade, né? Que nascem no Sol central, vão morar no primeiro trono, e dali emitem faíscas que se dirigem para o mundo objetivo, constituindo, então, formando, então, as consciências nos mundos mais objetivos. Então, isso é muito importante, então, esse entendimento vasto. Então, essa instância 3, a terceira instância, descreve o despertar do universo para a vida pós-pralaya. Então, nós vemos a instância 1 e a instância 2. A primeira instância refere-se ao estudo do universo imanifestado. Depois, a instância 2 refere-se a essa transição entre o imanifestado e o manifestado. E a instância 3 descreve o despertar do universo, justamente com todas as suas contingências relacionadas ao mundo da Maia, da ilusão, né? Mas, indubitavelmente, necessariamente, isso inclui a projeção da essência divina para os mundos objetivos, de tal maneira que essa consciência divina está contida em todos os lugares, as menores partículas do universo, os átomos, as partículas subatômicas, etc., que contém essa substância divina. E o mais importante também, que nós sempre ressaltamos, que essa consciência divina não se divide. Veja bem, então nós temos aqui a unidade e a diversidade, né? Nós podemos entender a unidade como Deus, né? O eterno, e a diversidade como diversos eternos divididos? Não, é um eterno só. Ele não se divide. Então, isso que é importante. Ele mantém a sua unidade pré-cósmica é mantida dentro das menores partículas existentes no universo. Então, qualquer partícula que existe no universo, por menor que seja, tem toda a potencialidade do eterno. Olha só que importante. A menor partícula do universo tem toda a potencialidade do eterno, o potencial pronto, disposto para ser desenvolvido através da expansão rumo à consciência superior. Isso é muito importante, esse entendimento das instâncias de Xian, no aspecto básico. A instância 4 expõe a diferenciação do germe do universo na hierarquia setenária de poderes divinos conscientes, que são as manifestações ativas da suprema energia una. Então, aí nós temos há uma diferenciação desse germe do universo, né, nas hierarquias setenárias dos poderes divinos que agem nesse universo manifestado, né? São eles os construtores e modeladores. Numa palavra, os criadores de todo o universo manifestado, no único sentido em que se faz inteligível o nome de Criador, e dão forma ao universo e o dirigem. São os seres inteligentes que ajustam e controlam a evolução, encarnando em si mesmos aquelas manifestações da lei una, que conhecemos como leis da natureza. Então, essas manifestações superiores mostram-se a nós como leis da natureza. Genericamente, são chamados de Anshohans, essas manifestações, embora cada um dos diversos grupos tenha sua denominação própria da doutrina secreta. Na mitologia hindu, essa fase da evolução é conhecida como a criação dos deuses. Olha que importante. Aí passamos para a instância 5. A quinta instância, apresenta o processo de formação do mundo. Em primeiro lugar, matéria cósmica difusa. Depois, o torvelinho de fogo,
primeiro estágio na formação de uma nebulosa. A nebulosa se condensa e, depois de passar por várias transformações, forma um universo solar, uma cadeia planetária, um sistema planeta, conforme o caso. Então, vê, as instâncias paulatinamente vão descrevendo a criação no processo, desde a unidade, desde o imanifestado até a manifestação no manifestado propriamente dito e na diferenciação específica nos universos. Né? Então, a instância 6, a sexta instância, indica as fases subsequentes da formação de um mundo, descrevendo a evolução deste mundo até o seu quarto grande período, que é aquele que corresponde àquele que vivemos presentemente, ou seja, o quarto dia da criação. É isso? Então, na instância 6, indica as diversas transformações ocorridas nessas projeções, e chegando no quarto dia da criação, ou, pela eubiose, a gente fala o quarto sistema evolutivo, no qual nós fazemos parte. E, finalmente, a instância 7 dá prosseguimento à história e traça a descida da vida até o aparecimento do homem. E assim termina o primeiro livro da Doutrina Secreta. A Doutrina Secreta, o primeiro livro, termina dessa forma. O desenvolvimento do homem, desde que surgiu sobre a Terra, na presente ronda, até o estado em que hoje se encontra, constitui a matéria do livro segundo. As instâncias que formam a tese de todas as secções estão reproduzidas mediante sua tradução em linguagem moderna. Apresentá-la no estilo arcaico do original, com suas expressões e termos enigmáticos, seria complicar e dificultar o assunto de maneira mais que inútil. Isso a HPB fala, né? Então, é claro que essas instâncias são traduzidas de uma forma adaptada à nossa forma de entendimento, senão seria impossível a gente entender esses conhecimentos. Né? Então, ela fala que apresentá-la no estilo arcaico, com as suas expressões e termos enigmáticos, seria dificultar o assunto de tal maneira, impossibilitando o início do nosso entendimento a respeito do assunto. Né? O problema é intercalar afirmações das traduções chinesas, tibetana e sânscrito no texto original em cinza dos comentários acrescentado ao livro de Dizian, sendo esta a primeira vez que essas traduções são vertidas numa língua europeia. Veja bem, a primeira vez que as instâncias de Dizian são trazidas para uma língua europeia. Século XIX, foi um avanço extraordinário no conhecimento iniciático produzido através de HPB. Né? É quase desnecessário dizer que tão somente parte dessas 7 instâncias são mencionadas na doutrina secreta. Então, ela diz que somente parte das 7 instâncias é estudada na doutrina secreta. A publicação completa não as tornaria compreensíveis para ninguém, à exceção de alguns ocultistas mais graduados. Então, a HPB deixa esse entendimento, que mesmo as instâncias que estão no livro da doutrina secreta, não é tudo ainda, não é tudo. É apenas vertido no conhecimento atual, aquilo que possa facilitar o entendimento inicial de todo esse complexo entendimento da cosmogênese. A própria autora, ou melhor, a humilde redatora desta linha, como ela fala, não entende mais do que os profanos daqueles trechos suprimidos. Ela mesma admite que ela tem limitações. Olha só a humildade de HPB. Ela admite que até mesmo ela, sendo veículo desses conhecimentos, ela falha no entendimento profundo dessas questões, porque é um conhecimento universal. Para facilitar a leitura justamente desta obra, a Doutrina Secreta, e reduzir ao mínimo as notas ao pé das páginas, considerou-se útil dispor textos e comentários uns após os outros, empregando, onde quer que se fizesse necessário, nomes sânscritos e tibetanos, de preferência aos originais, que só trará benefício à compreensão, tanto mais que esses nomes são todos aceitos como sinônimos, e os últimos são usados apenas entre os mestres e seus discípulos. Assim é que, se houvéssemos de traduzir, a HPB fala, o primeiro versículo empregando unicamente os substantivos e expressões técnicas que constam em uma das versões tibetanas, e seja, teríamos literalmente o seguinte. Então, ela cita uma série de tratados, né? De tratados que eu não vou citar aqui, né?
de tratados do antigo conhecimento da Índia, né? Então, somente esses tratados poderiam conter todo o conhecimento na íntegra, né? Tudo isso soaria como um verdadeiro abacadabra, uma verdadeira ponto mágico para a abertura dessa porta do entendimento. Como esta obra foi escrita? HPP fala, da doutrina secreta. Como esta obra foi escrita para o esclarecimento dos estudiosos de ocultismo e não para os filólogos, evitaremos o uso dos termos estrangeiros sempre que possível. Então, ela sempre evita o uso dos termos estrangeiros. Ficam somente as palavras intraduzíveis que não se compreendem sem uma explicação, mas todas elas constarão em sua forma sânscrita. Essa é a indicação que ela dá na doutrina secreta. Não é preciso recordar ao leitor, ao estudioso, que tais palavras são, em quase todos os casos, o resultado da última evolução daquela língua, a que pertence a quinta raça raiz, quinta raça ariana, né? O sânscrito, tal como hoje se conhece, não era falado pelos atlantes. Veja bem, os atlantes não falavam sânscrito. E a maior parte dos termos filosóficos empregados no sistema da Índia, posteriores ao período do Mahabharata, não figuram nos Vedas, nem nas instâncias originais, e sim os respectivos equivalentes. Então, para terminar essa exposição, dando um fecho nessa exposição que nós estamos fazendo sobre a síntese dessas instâncias, a HPB diz que o leitor não teósofo, veja bem, ela diz o seguinte: o leitor não teósofo pode, se bem lhe parecer, ver em tudo que se segue não mais do que um conto de fadas. Olha só. Ela diz que aquele que não está feito a esses estudos profundos acha que tudo isso é um conto de fadas, algo originado na imaginação. Ou, quando muito, uma especulação de sonhadores, destituído de provas, ou ainda uma nova hipótese entre tantas outras científicas, passadas, presentes e futuras, algumas até que já condenadas em posição de simples expectativa. Olha só o que ela diz, né? Essa hipótese, em todo caso, não é menos científica do que muitas das teorias a que se empresta semelhante caráter, mas é certamente mais filosófica e mais provável. Agora, encerrando esse trecho, essa fase do nosso estudo, né? HPB diz o seguinte, que, dado o grande número de comentários e explicações necessárias, as notas e referências são consignadas pela forma usual ao pé das páginas. Já está falando sobre a doutrina secreta, a forma como ela descreve esses assuntos na sua apresentação no livro, a forma como ela apresenta no livro, né? Assinalada com letras as sentenças que devem ser comentadas. Alguns temas adicionais constam dos capítulos que tratam do simbolismo, juntamente com informações não raras desenvolvidas dos comentários. Então, é assim que a HPB desenvolve. Veja bem, isso aqui é apenas uma síntese, né? Uma síntese justamente das instâncias diziam. Na doutrina secreta da volume Cosmogênese, depois desses comentários iniciais que a HPP dá sobre instâncias, aí ela vai descrevendo as instâncias dizianas. O texto é a evolução cósmica nas 7 instâncias do livro Tiziano. Então, ela cita instância 1, instância 2, instância 3, 4, 5, 6, 7, na forma em que ela extraiu do Senza, é isso? Lá do Tibete, né? E depois, então, tem os comentários na doutrina secreta. Aí as pessoas, para ter um perfeito conhecimento de tudo isso de forma mais meditativa, de forma mais profunda, é claro que a pessoa precisa ler o livro, né? Porque ela pode rever, reler, repensar, não tem jeito, tem que ler o livro, né? Então, depois desta exposição das 7 instâncias de Jean, na forma que ela obteve do Senza, é isso? Algumas páginas ali, aí ela entra nos comentários, aos textos e expressões das 7 instâncias, segundo a numeração das instâncias de Jean. Então, ela começa a descrever instância por instância, né? Instância 1, instância 2, instância 3, e ela vai, então, citando os trechos ela vai citando os trechos em Senza das instâncias e vai fazendo os devidos comentários. Nós, no encaminhamento dos nossos estudos, nós vamos estabelecer uma forma adequada para o estudo dessas instâncias,
não com tanta profundidade como se a pessoa estivesse lendo o livro, né? Mas nós vamos apresentar no futuro, não distante, né? Vamos preparar aí uma forma de apresentação, de forma sintética, considerações sobre as instâncias, de maneira a gente ter uma ideia bastante interessante a respeito do tema abordado nessas instâncias. Bom, mas então eu vou passar a palavra ao nosso irmão Carlos para as suas considerações e continuando com a nossa exposição. Ah, professor, tudo isso é muito fascinante, né? É sensacional, é magnífico, né? E o comentário que eu quero deixar aqui é o seguinte, professor, para a gente estar preparado para todo esse conhecimento e para todo o conhecimento que a gente adquire na vida, né? Seja de maneira esotérica, profissional, né? Pessoal, familiar, tudo isso a gente precisa, né, professor? Que nem o senhor mesmo disse, né? Que a Helena Blavatsky falou que tudo isso a gente, de certa forma, tem dentro da gente, todo esse conhecimento. A gente tem que buscar sempre o aprimoramento, né, da mente e do corpo, né? Então a meditação vai levando a gente nesse aprimoramento, né? A gente tem que ter um tempo para nós mesmos, né? Conversar com nós mesmos, estar com nós mesmos, redescobrir a melhor maneira de respirar, a melhor maneira de se alimentar, né? E preparando o corpo, a mente para fazer essa meditação, para despertar um monte de coisa, né, que tem dentro da gente, né, professor? E está aberto para absorver todo esse conhecimento. E cada um, né, professor, tem esse potencial. Helena Blavatsky deixa isso que é legal, não é, professor? Exatamente, ela dá, como ela mesmo disse, né? Seria impossível usar todos os termos como no sânscrito, no Sensa, para a difusão do conhecimento no mundo ocidental. Então, ela teve que fazer uma adaptação para os termos usuais da nossa cultura. Isso é muito importante. Quer dizer, é uma tônica, trazer para esses conhecimentos para uma linguagem mais acessível para nós, né? Porque a gente sabe que o linguajar, a forma falar do Sensa e do sânscrito, às vezes tem nomes muito difíceis e geralmente escrito de uma forma metafórica, de uma forma superior, né? Então figurada, né? E também litúrgica, numa forma que se assemelha à ritualística, né? Então é muito difícil a gente esse entendimento dessa forma. Então a gente pode ver que a HPB ela mesma diz que houve um processo de adaptação desse conhecimento ao nosso mundo do século XIX, no qual ela trabalhou, né? Mas é válido até hoje, né? Esse conhecimento no final do século XIX, foi trazido pela primeira vez, pela primeira vez foi trazido esse conhecimento dos mundos internos para a consciência acadêmica do Ocidente. E tanto que ela fala que grande parte das pessoas que leem esses assuntos, isso acaba dizendo que isso é fruto da imaginação, é conto de fada, porque a pessoa... Por que a pessoa diz isso? Por que a pessoa acha que todo esse conhecimento trazido por HPB, Helena Petrov Blavatsky, é um conto de fada ou fruto da imaginação? Porque não tem o conhecimento interno das coisas, né? Porque para o conhecimento desses fatos é necessária a transformação interna. Ou seja, a transformação interna se refere justamente ao desenvolvimento da intuição de Buddhi e de Atman, iniciando pelo metal superior, sintético, né? Ou seja, em síntese, desenvolver cada vez mais a tríade superior. É isso? Mas a gente sabe que nós sabemos que a ciência acadêmica ela não se preocupa com a tríade superior. Ela basicamente ela está no mental concreto. Veja, basicamente a ciência oficial ela age no mental concreto, do quaternário, e com alguns lances para o mental superior, o mental sintético, né? Alguns lances dados por gênios, né? Então, de vez em quando surgem gênios como Lavoisier,
Newton, né, o Einstein, e jogam ideias que se projetadas justamente nesse imenso campo da tríade superior. Então, esse é a advertência que a HPB nos indica. E, realmente, isso aconteceu na prática. Né? Os vários cientistas, muitos cientistas lá nos Estados Unidos, no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, que seguiam o HPB nesse trabalho da difusão desses conhecimentos, num determinado momento acabaram duvidando da própria HPB, dizendo que ela não teria condições de escrever tudo isso se não tivesse uma biblioteca imensa à sua disposição, se não tivesse fontes de referência, literatura e assim por diante. Mas ela tinha, só que ele não conseguia entender. Só que a literatura que ela tinha não era uma literatura expressa somente em livros didáticos de bibliotecas físicas. Estavam em bibliotecas dos mundos internos e através também de conhecimentos dados pelos grandes mestres da humanidade, através dessa forma que ela chama do tucuísmo, do tuco, né? De uma forma tucuísta, os mestres informavam a HPB a respeito desses assuntos. E tanto que ela é muito sincera em dizer que nem mesmo ela consegue entender muitas coisas. Não é verdade? Mas é assim mesmo. Ninguém entende tudo. Isso. Mesmo os grandes mestres, mesmo os grandes iniciados, mesmo as grandes consciências, elas não sabem tudo também. Tem limitações de acordo com o seu estado de consciência. Né? Aliás, aí mais uma vez Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Isso é muito importante, né? Então, a consciência, independentemente do estágio em que ela se encontra, seja ela uma pessoa comum, um, um iniciando, um iniciado, um discípulo, um grande mestre, ele tem limitações de entendimento. Tem limitações de entendimento. Mas somente não tem limitações. Quem não tem limitações de entendimento? O eterno. O eterno, de onde todos nós derivamos, a substância pré-cósmica, né? Que origina a substância cósmica. Né? Só o eterno não tem limitações. É isso. Ele é tudo, ele é tudo. Mas quem ainda está a caminho desse tudo tem limitações. É claro que quanto mais ele vai desenvolvendo a sua capacidade de conhecimento interno, maior a sua capacidade de entendimento desse grande cenário universal. Então, isso é muito importante nesta observação a respeito dessa realidade. Veja bem que é como sempre eu constantemente falo, né? E isso é um lema, uma norma de trabalho que eu tenho para mim mesmo. O importante é entender como as coisas funcionam. É isso. Entender, pelas 7 instâncias de Zian, nós entendemos como as coisas funcionam, né? Desde o universo pré-cósmico para o universo cósmico, a manifestação das cadeias, dos processos evolutivos, mas sempre lembrando que Deus não se divide, mantém-se uno. A unidade é indissolúvel, permanece unidade em tudo, em toda a sua manifestação, na menor partícula existente. Né? Então, tudo isso aí a gente entende como as coisas funcionam. Esse é o grande ponto de partida para aqueles que querem estudar justamente a filosofia iniciada das idades. Mas, para aqueles que pretendem ficar somente no mundo do mental concreto, né? Do positivismo que caracteriza a ciência acadêmica, então, inevitavelmente, ele vai considerar esses estudos das instâncias de Zian como um grande conto de fadas, um processo de imaginação, e renega. Né? Então, esse é o problema, então, dessa grande horizonte que deve ser conquistado pelo ser humano através do autoconhecimento, né? do seu conhecimento interno. Essa é a grande porta de entrada do ser humano para esse conhecimento superior. Muito bom, professor. Eu já vou abrir aqui os comentários. O Guilherme Guazelli Neto, ele faz o seguinte comentário: HPB, ativando o modo da abstração. Exatamente. Exatamente. Ela trabalhava nesse sentido, ativar o modo da abstração. Agora, a abstração, quando a gente fala abstrato, nós não estamos falando. Quando nós caminhamos no sentido do abstrato, não caminhamos no sentido da ilusão, não, caminhamos no sentido da realidade das coisas, né? Mas através dos
diversos níveis em que se constitui a nossa consciência, né? Então, nós estamos aqui, nós desenvolvemos totalmente o mental concreto, agora, na quinta raça-mãe, estamos desenvolvendo o mental superior, e, paralelamente, o Buddhi, né? A intuição, e depois a Atman, que é o nosso Cristo interno. Então, isto é desenvolver o método da abstração. Mas não é uma abstração que nós podemos entender como ilusória, não. É o caminho para a verdade das coisas. Né? O que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade. É isso? O conhecimento da verdade é o caminho da abstração. Agora, o caminho da abstração, como o nosso irmão falou, sobre HPB, é justamente o caminhar da consciência para um estágio de entendimento superior. É isso? Não se pode adentrar o conhecimento superior sem que se faça a nossa própria transformação interna. É questão vibracional. Tudo no universo é vibração. É isso? Ou seja, os semelhantes se atraem. Os semelhantes se atraem. Então, para que nós tenhamos consciência de algo superior, no estágio de vibração superior, é necessário que nós elevemos o nosso estágio de vibração também, em direção a esse nível superior. Então, estamos, dessa maneira, ativando um modo de abstração. Estamos ativando o nosso modo de entendimento das nossas estruturas superiores, que nós entendemos aqui, o mental superior, Buddha e Atman. Então, esse realmente é o que a HPB nos indica, no caminho da abstração. Realmente é verdade. Muito bom, professor. Um outro comentário é do Júlio Teixeira, tá? Ele diz o seguinte: aconselhe o caminho, pois quem caminha vai e na busca acaba descobrindo coisas, algo como garimpar ouro e encontrar diamantes. Exatamente. O caminho é aconselhado, né? O caminhante segue o caminho e vai descobrindo coisas básicas, elementares. Mas só que nessa descoberta faz um descortinar de um novo panorama, que antes parecia uma total impossibilidade, né? Mas à medida que ele vai garimpando, ele vai tendo conhecimentos superiores, ele vai encontrando realmente diamantes, verdadeiros tesouros no conhecimento superior. Isso aí com estreita relação no seu processo vibracional, né? Então, ele vai descobrindo coisas. E algo mais importante. Existe algo mais importante no mundo do que se caminhar em busca do conhecimento superior? Não existe. Não existe. É justamente o nosso processo de desenvolvimento interno. Né? Conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Ou então, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. É isso? Então, essa é a chave de ouro. A chave de ouro é o autoconhecimento. É por isso que o nosso encontro é caminho para a iniciação. Agora, existe o caminho da iniciação. É a chave. A chave de ouro, o caminho da iniciação, é justamente o autoconhecimento. O mergulho dentro de si mesmo, para conhecer as suas totais realidades internas, o seu Deus interno. E à medida que ele não vai descobrir tudo ao mesmo tempo, né? Ele vai garimpando, e encontrando os diamantes à medida que ele vai prosseguindo no seu processo de desenvolvimento, né? Não é, não é repentinamente, é progressivamente se vai acontecendo. Tanto que o nosso mestre fala, o mestre indica o caminho, aí o discípulo caminha sozinho até encontrar o mestre dentro de si mesmo. Esse caminhar sozinho significa que ele vai encontrando dentro dele mesmo esses diamantes, esses conhecimentos superiores, até conhecer justamente a verdade que está dentro dele, que é o seu próprio mestre. Qual é o seu grande mestre? O Deus que existe dentro dele, a divindade. Muito bom, professor. Outro comentário aqui do Júlio Teixeira, professor, ele diz o seguinte: dizem os mais antigos que a origem desses conhecimentos seria a religião do bom. A religião do bom, ele podia explicar mais o que ele quer se referir ao religião do bom? O irmão Júlio, o que significa a religião do bom? Bom, tudo bem. Tudo bem. Está difícil fazer Ah,
A Helena Blavatsky deixa alguma relação, professor, da estância de Dizian com alguma religião da época da Índia? Não, veja bem, a relação que ela deixa da instância de Xi'an são os conhecimentos do mundo internos. Né? A gente sabe que a linguagem Senza é a linguagem mais antiga, é uma linguagem sagrada. Né? Então, é algo que está lá nos textos mais antigos, justamente, dos mundos internos. Né? Agora, eu não queria. Essa sigla do bom, eu não sei a que o nosso irmão Júlio se refere. Então, agora, devemos dizer que a origem desses conhecimentos se eu falar em forma de religião, eu não falaria em forma de não falaria em termos de religião, mas ciência iniciática das idades, né? A origem dos conhecimentos é a ciência iniciática das idades, provinda de tempos anteriores ao nosso conhecimento moderno, né? Moderno, né? Então, tudo isso tem uma origem muito antiga, né? Tudo isso tem uma origem muito antiga que remonta a um passado muito distante, né? Agora, um passado muito distante que provém dessa ciência inicial da idade projetado no conhecimento superior, né? Agora, de onde vem com esse conhecimento superior? Vem de distâncias do além a caixa, né? Dos Jian Chorans, dos grandes mestres, né? Eles têm todo esse conhecimento e vão dando, projetando na face da Terra esses conhecimentos que são armazenados nos mundos internos, né? E, especificamente, a distância ligiana, a forma da linguagem Senza, né? Então, eu posso dizer, a origem desses conhecimentos provém de uma ciência iniciática muito antiga, né? Que eu poderia chamar de religião, uma religião, né? Religião, tudo bem. Agora, eu poderia até dizer que a religião, a religião mais abrangente, a religião que significa realmente a verdadeira religião, é o culto a Melquisedeque, né? Então, veja bem, isso eu vou sintetizar. Em vez de falar religião, vou falar o seguinte: é o culto a Melquisedeque, que representa a essência de todo o conhecimento que nós temos na face da Terra. Né? A essência, Melquisedeque. Tanto que os grandes mestres, quando se tornam Budas, eles se tornam sacerdotes do rei Melquisedeque, né? Da igreja de Melquisedeque. É isso. Então, eu poderia dizer isso, né? Que a origem desses conhecimentos está dentro da própria conhecimento contido no âmbito do rei do mundo, de Melquisedeque. Ô, professor, entrando mais nesse assunto da língua Senza, o senhor falou que os atlantes não tinham conhecimento do sânscrito. A língua Senza é antes do sânscrito, não é isso? Exato. Isso. E os atlantes tinham conhecimento dessa língua Sanzi ou essa língua só é usada nos mundos internos? Essa língua Senza é dos mundos internos. É dos mundos internos, uma linguagem sagrada dos mundos internos. Né? Eu não diria que os atlantes sabiam. Quando nós falamos de Atlantes, a gente tem que designar Atlantes de uma maneira bastante ampla. Né? Existiam Atlantes, veja bem, existiam seres Atlantes que tinham somente a consciência do mental concreto. É isso. Agora, entre os Atlantes, tinham aqueles que tinham uma consciência superior. Eu estou dizendo Atlantes, pertencer à quarta raça. Não é isso? Tinha aqueles que tinham conhecimento superior. Né? Mas entre esses Atlantes existiam os mestres circulando, que na Atlântida se caracterizava por uma circulação desses seres de hierarquia na própria face da Terra. Isso aí nos diz a ciência inicial das idades, nos diz que naquele tempo de Atlântida os seres de hierarquia circulavam na própria face da Terra. Mas com a queda atlântica, então, houve a interiorização. A interiorização desses mundos, desses seres para os mundos internos. Isso é importante, né? Então, nós podemos dizer o seguinte: pela ciência iniciada das idades, esses conhecedores, esses seres de hierarquia, circulavam na face da Terra, viviam em conjunção com os homens. Mas depois, com a queda atlântica, houve a interiorização, a formação dos mundos internos, uma cisão. Não é isso? E para que o homem não ficasse órfão totalmente desses conhecimentos, criou-se, então, o processo de avatar, a projeção, a descida da lei, ou a subida da lei, né?
desse conhecimento dos mundos internos para a face da Terra. Né? Então, isso que nós podemos dar de maneira explícita, né? Considerando esses fatos que são expostos pela ciência iniciada da idade. Muito bom, professor. Olha, voltando àquela pergunta do Júlio, dizem os mais antigos que a origem desses conhecimentos seria na religião de Bon. Ele complementa o seguinte, professor, lá a região do Tibete. Isso daí tem alguma ligação com alguma religião do Tibete? Tem relação com a região do Tibete, claro. O Tibete os mundos internos tibetanos têm conhecimentos extraordinários, né? Então, o Bon seria a origem mais distante ainda, existem as duas linhas de Bon, panos amarelos e vermelhos. Aí realmente o nosso irmão Júlio entra em detalhes que são bastante pertinentes quando a pessoa vai se aprofundando nesse conhecimento. Eu não vou entrar nesses detalhes porque aí vai fugir um pouco da nossa visão sintética das coisas. Né? Eu poderia dizer sinteticamente que todo esse conhecimento vem de uma origem muito remota, muito antiga, e que foi projetado no Tibete e também nos conhecimentos da antiga Índia, né? Mas nós podemos até dizer nós podemos até comentar que esses conhecimentos da antiga Índia vieram dos conhecimentos atlantes, dos mestres atlantes, né? E que nem mesmo existiam coisas escritas. É isso? Os livros escritos só surgiram a partir da quinta raça ariana, do Império de Irã. Depois do Império de Irã, que começaram os estudiosos começaram a escrever os livros na forma física que hoje nós temos, né? Que são projeções daqueles conhecimentos que existem nos mundos internos. Né? Então, a origem é muito distante. Né? Então, nós podemos dizer, essa origem remonta a um passado muito antigo da Índia e dos mundos internos, do Tibete, né? E é claro que tudo isso está relacionado com os conhecimentos contidos, como eu disse, dentro da consciência do rei do mundo, né? Melquisedeque, e que é a grande fraternidade branca. Né? Esse conhecimento todo ele está resumido, está contido dentro da grande fraternidade branca, cujo polo central de organização é justamente o rei do mundo, né? O rei Melquisedeque. Né? Todo conhecimento provém daí. Né? E é claro que esse conhecimento vem da própria divindade, né? Claro. Não surge por acaso. Esse conhecimento é projetado da divindade para a voz da terra e cujo conhecimento é contido dentro da consciência de Melquisedeque. Né? Aí nós podemos dizer assim, a igreja de Melquisedeque. Né? Muitos falam a igreja de Melquisedeque, ou nós podemos falar a ordem de Melquisedeque. Né? Tanto que é verdade que nós podemos dizer o seguinte, que olha só como é importante este conhecimento que existe dentro do contexto de Melquisedeque. Né? As igrejas, as religiões estão todas julgadas. O nosso mestre fala, as religiões do mundo foram todas julgadas, passaram por julgamento. Então, elas não têm futuro. Na verdade, a religião não tem mais futuro. Não tem futuro. O futuro dela é a degradação, porque passou, não tem mais tônica. Né? A tônica que nós temos no terceiro milênio é justamente o conhecimento de Siddhartha Gautama e de Jesus o Cristo. Não digo budismo e cristianismo, não. O conhecimento de Siddhartha Gautama e de Buda. Agora, esse conhecimento de Siddhartha Gautama e de Buda está relacionado com Melquisedeque, veja bem, que contém todo aquele conhecimento superior da divindade. Isso. Tanto que Paulo de Tarso, ele mesmo afirmou, né, que Jesus o Cristo é o sacerdote da ordem da igreja, do culto de Melquisedeque. Né? Então, tudo isso é muito importante. E Buda também. Aliás, quando o indivíduo torna-se um Buda, ele torna-se sacerdote de Melquisedeque. A sua consciência fica intimamente ligada com a consciência de Melquisedeque. É isso? Isso é muito importante. Agora, também é importante, complementando esse raciocínio, como eu disse que as religiões já estão no final da sua existência, né? Porque elas sofrerão, já foram julgadas, não tem mais o que oferecer. A religião não tem mais o que oferecer para o ser humano. Passou da época. O que tinha que oferecer já passou. Então,
Mas é necessário. Existe como o necessário. É o necessário para uma parte da humanidade. Mas no futuro, as religiões serão substituídas por um único culto a Melquisedeque. Então, esse será. Com certeza, no ano 3005, nós teremos, como aqui na face da Terra, na quinta raça mãe ariana, já evoluída num patamar bastante avançado, nós teremos o culto a Melquisedeque. Então, vai haver uma estreita relação entre a consciência projetada no mundo objetivo com a consciência de Melquisedeque. Estaremos em uma íntima relação. Com o quê? Com Melquisedeque e a grande fraternidade branca. Olha só a importância. É isso. Então, o futuro da humanidade é justamente fazer essa ligação estreita entre a sua consciência e a grande fraternidade branca. E quanto mais isso acontecer, quanto mais isso se aproximar desse momento importantíssimo da evolução, mais nós teremos, então, a possibilidade do exercício da sinarquia na face da Terra. Isso da sinarquia. Então a gente vê a gente vendo no panorama geral, vendo como as coisas funcionam, a gente vê justamente para onde está caminhando a consciência humana. A consciência humana está caminhando para Melquisedeque. Caminha para Melquisedeque, não é isso? Dentro do plano evolucional terreno, né? Melquisedeque é o rei do mundo. A maior consciência que existe espiritual no mundo e comanda tudo. Então, nós caminhamos para esse intercâmbio, para esse aconchego, para essa relação íntima com Melquisedeque, né? Que é citado na Bíblia. Né? Abraão, ele tinha relações de consciência com Melquisedeque, isso é citado na Bíblia. Né? E isso, inevitavelmente, acontecerá na face da Terra. Essa reunião da consciência humana com a grande fraternidade branca e a igreja de Melquisedeque, né? Não no sentido de igreja, no sentido profano, né? no sentido de culto a Melquisedeque. Isso é muito importante. Ô, professor, dentro desse conhecimento guardado no Tibete, além de ter todo esse conhecimento antigo da Índia, será que tem também algum conhecimento antigo da China tradicional? Tem. Esse conhecimento está disponível. Veja bem, olha, nós temos no mundo, nós temos aqui no planeta Terra, sempre ocorreram os mundos internos. O que são mundos internos? É de onde vem todo o processo arquetipal da evolução do ser humano. Né? Isso o nosso mestre nos ensina, as suas revelações nos ensinam. Todo o processo evolutivo do ser humano provém do mundo arquetipal dos mundos internos, da base. Toda a grande civilização foi baseada na ação dos mundos internos. Dos mundos internos. Tá? A Índia, o Egito, e assim por tanto que o Brasil tem três sistemas geográficos, né? Quer dizer, tem três conjuntos de mundos internos, três. Porque o Brasil é a pátria da Batalha Maitreya, né? O berço da nova civilização. Então, são três sistemas geográficos, três conjuntos de mundos internos, né? Provendo, jogando esses conhecimentos para a face da Terra para dar suporte a esse desenvolvimento espiritual que o Brasil, a pátria brasileira, deve desenvolver rumo a uma nova civilização. Então, é isso que eu posso dizer. Tudo vem dos mundos internos, nada acontece de maneira casual. Né? Toda a grande civilização surgiu da ação dos mundos internos. Egito, Roma, tudo, Grécia, dos mundos internos. São projeções dos mundos internos. E também a China teve seu momento também, tem muitos estudiosos chineses, né? Da antiguidade. Não estou falando da China atual, política, não estou falando da China no sentido transcendental, estou falando da China transcendental. Aliás, a gente sabe que a própria política hoje ela está muito divorciada, né, dos fundamentos iniciados, né? A gente sabe. Né? A própria Índia, nós vemos uma grande ignorância. Existe uma grande ignorância na Índia, né? Estou dizendo na parte populacional, na parte política, e não é só na Índia, na China, em todo país existe uma grande quantidade de ações de uma ignorância muito grande. O que predomina na face da Terra é uma ignorância muito grande. Tanto essa questão de guerra, né?
O mundo continua fazendo guerra. O que é? A guerra é fruto do quê? Da ignorância. É fruto da ignorância do ser humano. O sujeito diz, eu vou defender aqui, eu vou defender. Isso é tudo bobagem, é maia, é tudo mentira. Isso, guerra significa ignorância. É produto da ignorância humana. Guerra. Então, é claro que no futuro as guerras deixarão de acontecer. Quando predominar o sentido fundamental do ama ao teu próximo como a ti mesmo, que é o princípio fundamental da sabedoria universal, né? A guerra, ao contrário, é o ódio, é a destruição, é a ignorância humana. Isso é produto da nossa fase, né? Aliás, o nosso mestre diz que nós vivemos o fim dos tempos, fim de ciclo gasto e apodrecido, né? As instituições estão apodrecidas. A religião, a política, tudo está tudo apodrecido. Tanto que o nosso mestre fala: reconstruir é o brado que nos compete. É o grande brado que o nosso mestre deu, né? O grande brado que o nosso mestre deu. Reconstruir é o brado que nos compete. Não é consertar. Isso que está aí não tem mais conserto. É como Jesus falou. Jesus nos disse: não adianta pôr remendo novo em pano velho. Se tem um pano velho, rasgou, vai pôr um remendo novo, vai rasgar novamente. Então tem que fazer um pano novo. É isso? Então, reconstruir é reconstruir as instituições, os sistemas, os processos políticos, os processos de sociedade, a família, a, a própria as constituições, a justiça precisa ser reformada profundamente, né? Existem equívocos profundos no mundo inteiro na justiça humana, né? Isso tem que ser corrigido, profundos equívocos, erros grosseiros no mundo inteiro, assim, é isso, guerras e injustiças e assim por diante. Então isso aí, agora os mundos internos jogam esses conhecimentos para a da Terra, é isso. Mas os seres que vivem na face da Terra negam isso, né? Utilizam esse conhecimento durante um certo tempo e depois deturpam e degeneram. Tanto que todas as grandes civilizações degeneraram com o tempo. Roma se degenerou, não é isso? A, o Egito sofreu uma degeneração, não é isso? Tudo se degenera. Então, agora, nós estamos no processo de reconstrução. O grande foco agora é justamente reconstruir o nosso sistema ocidental de organização, não é isso? Porque o Ocidente é a base de uma nova civilização, e reconstruir todos os processos evolutivos, principalmente no Brasil, para nós termos a chance e o objetivo de construir uma nova civilização rumo à sinarquia. Muito bom, professor. A Eliane Pontes, ela pergunta o seguinte: os atlantes solares eram mais avançados? Os lunares eram os atrasados? Nós podemos dizer o seguinte: assim como nós temos aqui, como nós temos na nossa quinta raça mãe ariana, gente avançada e gente evoluída, pessoas evoluídas e não evoluídas, a Atlântida também era assim, né? Aliás, nós podemos dizer até que grande parte dos seres não evoluídos do nosso mundo são consciências atlantes e lemurianos. Nós temos aqui, na raça ariana, nós temos uma raça ariana em desenvolvimento, é isso? Cujo foco dos mundos internos é o desenvolvimento do mental superior, para a abertura cada vez mais para a tríade superior. É isso? Temos uma elite espiritual pequena, que está se desenvolvendo nesse sentido de desenvolver esse mental superior, Budi, Atman, é isso? Mas nós temos também uma grande quantidade de seres com consciência atlante e consciência lemuriana, é isso? Quer dizer, o que é ter consciência atlante e lemuriana? É ter consciência lunar, continua ainda com consciência lunar, não é verdade? É claro, a irmã fala os atlantes solares existiram. Os atlantes solares existiram, são os mestres, muitos são mestres aqui no nosso tempo, né? Mas também existe grande parte de Atlântico que veio para a nossa raça atlântica, a raça ariana, na condição de lunares, continuam lunares. Lunares o quê? Como acabamos de falar no nosso comentário anterior, continuam fazendo guerras, continuam fazendo estudos, bagunças, isso, contestando, não seguindo aquele princípio básico do Cristo, ama teu próximo como a ti mesmo, né?
Tudo que não segue, finalizando, tudo aquilo que não segue a lei do amor universal é ignorância. Chama-se ignorância. É isso? As guerras, as perseguições, os morticínios, tudo chama-se ignorância. É fruto justamente dessas consciências atrasadas, vindas da Lemúria e da Atlântica, que continuam aqui. Agora, esse é o karma da humanidade. É o karma da humanidade, porque os seres evoluídos não conseguem chegar ao topo da, da, da organização mundial, porque a grande massa não permite. A grande massa lunar não permite. E tem o seguinte: os seres superiores obedecem ao livre-arbítrio. Os seres superiores jamais farão algo pela força. Veja bem, jamais tomarão o poder pela força, não. Os seres superiores virão para a face da Terra quando a consciência humana atingir um estado de desenvolvimento compatível com esses seres superiores. Então, vai haver uma conjunção. É o processo evolutivo observando o livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio, como o próprio diz, todo mundo tem o direito de agir da forma como quiser, mas tem também vai ter que responder o karma, né? Tem que responder pelo karma. Né? Nada fica impune. A lei do karma vem e cobra, né? Através do sofrimento. Então, a ignorância só gera o sofrimento. E nem Buda. Buda foi muito claro. Né? O que gera o sofrimento? A ignorância. O que gera o sofrimento humano? A ignorância. Então, agora, para rompermos com essa ignorância, é necessário o quê? Nos tornarmos veículos desses seres que estão nos mundos internos, desses seres superiores, dos dias Chohans, dos grandes mestres, né? Que falam, e nós não aceitamos, não colocamos em prática os seus ensinamentos. Então, é o grande processo evolutivo da humanidade. É o grande processo evolutivo da humanidade. Mas a lei obedece ao livre-arbítrio. É isso? Mas o não atendimento de um livre-arbítrio na forma correta, então gera o quê? O karma e o sofrimento. Muito bom, professor. A Jorge, ela fala o seguinte: na minha humilde opinião, na iniciação, a limpeza é acelerada. Os canais são limpos para que a luz, fogo divino, saia pelos chakras e assim o ser se ilumina. Assim que eu entendo até agora. Não, exatamente. A opinião, a iniciação, ocorre uma limpeza. Uma limpeza. Eu diria até que, muito além da limpeza, eu diria que a harmonização, né? A limpeza é acelerada. Né? Por exemplo, considerando o ser humano, né? O ser humano com a própria estruturação da sua consciência. Né? Nós temos nidanas e skandhas. Né? Nidanas são comportamentos ligados ao estado lunar de comportamento. E skandhas ligados ao comportamento solar, superior, do futuro. Né? Então, na verdade, nós seres humanos temos nossa consciência, uma grande quantidade de nidanas, comportamentos lunares. Não é isso? Então, na verdade, eu diria assim, muito mais do que a limpeza é fazer a transformação. Isso. Então, no seguinte, não é limpar, tirar as nidanas, jogar fora, não. É pegar essas nidanas e fazer a transformação de nidanas em skandhas. Transformar aquilo que é lunar em solar. Um processo de transformação. Então, na verdade, as nidanas, muito mais do que lixo, não é simplesmente lixo, é matéria-prima. É matéria-prima a ser transformada. Matéria-prima a ser transformada. É isso? Em coisas positivas. Né? Então, não é uma questão de bem e mal, simplesmente, é uma questão de evolução. É isso? Tanto que o nosso mestre diz que a questão não é se preocupar com o bem e com o mal, porque quem se preocupa aí com isso não tem tempo para outras coisas, mas o dever. O dever é justamente a harmonização das instâncias superiores com as instâncias superiores. A harmonização. Ou seja, quando o indivíduo chega à conclusão que ele tem que agir de acordo com a lei universal justa e perfeita, não mais de acordo com seus interesses pessoais. Não é verdade? O mundo age dessa maneira. É isso?
todos os políticos, todas as pessoas que agem de maneira incorreta, agem para satisfazer seus interesses pessoais. Isso chama-se ignorância. Ignorância. E essa ignorância tem um preço, é o sofrimento. Ninguém escapa disso, é o sofrimento. Agora, para que não haja esse sofrimento, para que esse sofrimento seja atenuado, então é necessário a iniciação. Então, na iniciação, eu diria, muito mais do que a limpeza, é feita a transformação desses estágios inferiores em estágios superiores. Tanto que, no final, quando o indivíduo torna-se um adepto, ele faz a união, a harmonização do seu quaternário com a sua tríade superior, formando a estrela de Salomão. Então, nada é jogado fora. Nada é jogado fora, é transformado. Uma coisa de transformação. Isso. Olha, é por isso que eu sempre afirmo que Lavoisier fez uma grande descoberta cósmica. Lavoisier descobriu no século XVIII, isso? Ele descobriu no século XVIII ainda. Ele falou: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Veja bem, isso não é somente uma lei química, é uma lei cósmica. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esse é o nosso processo da transformação interna. Transformação, limpeza, como a gente fala no processo iniciático, é transformar aquilo que é solar, aquilo que é lunar, em solar. Não é verdade? Transformar aquilo que é involutivo, transformar na forma evolutiva, fazendo justamente a harmonização do que está em cima com aquilo que está embaixo. Assim o ser se ilumina. Se ilumina. Né? Veja bem, o indivíduo comum ele quer ser luminoso. É isso? Todo indivíduo quer ser luminoso. O indivíduo ignorante ele quer brilhar. Ele quer aparecer nos jornais, nas noticiários. Ele faz, eu faço. E a gente vê no mundo da política essa guerra que está acontecendo aí, e outras guerras tanto, né? Eu faço aquilo, eu faço isso, porque eu mando, eu tenho o poder. Isso tudo chama-se ignorância. Nada acontece. O indivíduo, então, ele tenta ser luminoso. E não é esse o caminho. Ele tem que se iluminar, ele tem que se tornar um veículo da consciência superior, um veículo da divindade. Ele tem que amortecer esses desejos internos, a sua personalidade, e tornar-se um veículo do que? Da lei justa e perfeita. E esse é o caminho da humanidade. Né? Então, o processo de limpeza, como nós falamos, é um processo de transformação. Transformação da consciência humana rumo a um novo horizonte. E isso, nós temos que trabalhar por isso permanentemente, de acordo com o nosso ensinamento, do nosso professor Henrique José de Souza. Muito bom, professor. E a Georgia Josete, lá, a minha linda, lá do Sumaré. Um beijão, viu, Josete? A Josete. Josete. Um abraço para a Josete. Viu, professor? A Marley Aparecida Bichilha, ela pergunta o seguinte: professor, dentro do autoconhecimento, existe alguma literatura específica do passo a passo do processo ou cada um percorre de uma forma particular e pessoal? Eu vou responder. Cada um percorre de uma forma particular e pessoal. Não existe regra para todos. Não existe. Eu estou inventando isso? Não. Estou me baseando nos conhecimentos dados pelo professor Henrique José de Souza. O professor Henrique José de Souza falou assim: pesquise, compare, medite, estude, tire as suas próprias conclusões. Cada um tem que tirar suas próprias conclusões. Então, cada um tem uma forma particular de evoluir. Não existe uma forma padrão evolutiva para todos. Não existe uma forma. Cada um evolui de uma forma, de um processo, de uma forma. Né? Isso faz parte do conhecimento da mônada. Agora, a verdade é o seguinte, que nada se perde. Né? No processo evolutivo global, esses conhecimentos obtidos individualmente vão se somando, porque a unidade prevalece. É isso? Então, tudo aquilo que eu consegui através do meu processo evolutivo, na verdade, não pertence a mim simplesmente, pertence ao universo. É verdade? Eu não tenho nada, ninguém tem nada. Né? O processo evolutivo de cada um pertence ao universo e pode ser compartilhado. Aí sim, um grande ensinamento. Apesar de que cada um percorre um caminho específico, mas existe um compartilhamento desse conhecimento, porque é necessário, né? Então, essa diversidade, na verdade, é irreal. Ela é irreal.
Ela é maia. Na verdade, existe a diversidade é maia. Na verdade, existe uma unidade. E nessa unidade, cada caminho percorrido por uma consciência, ela projeta para a unidade todo o seu processo de entendimento, de conhecimento. E tudo isso é compartilhado. Mas cada um segue um caminho específico. Isso é verdade, não existe um padrão. Ou seja, é, nós, existe. A gente ouve muitas vezes pessoas falando assim: cada criatura é uma obra-prima de Deus, né? Uma obra-prima da natureza. Em certo sentido, sim, é uma obra-prima. Né? Uma obra-prima porque mantém a unidade. Agora, isso não significa que a pessoa vai adquirir esses conhecimentos para si mesma, não. Ela vai compartilhar, isso vai ser somado ao conjunto. Né? O processo evolutivo ele é individual, maiavicamente individual, mas ele é também um processo coletivo. Né? Então, nós compartilhamos de maneira amorosa, nós compartilhamos esse conhecimento. Tanto que, quando um mestre aparece na nossa frente, aqui na nossa terra, por exemplo, Jesus o Cristo, ele compartilhou o seu conhecimento. Esse conhecimento de Jesus não foi obtido simplesmente, não foi doado por Deus. Jesus, o Yoshua Ben Pandira, ele adquiriu esse conhecimento através do seu processo evolutivo, das suas lutas, dos seus processos de conhecimento, mas ele veio para nós para compartilhar esse conhecimento. Assim, Buda também fez, o nosso mestre, assim, eles compartilham esse conhecimento. Agora, nós aceitamos ou não? Então, mas isso é verdade, cada um vai fazer um processo evolutivo dentro do seu padrão existencial. Mas, no final, há um compartilhamento em todas as consciências, dentro de um processo de cósmico, de amor cósmico, né? De participação. Ô, professor, eu acho que eu vou ter que fechar com essa pergunta por causa do horário. Ó. O Guilherme Guazelli Neto pergunta: quando se conhece a matemática, conhecemos a verdade? Ele complementa: entendemos o binário? Eu posso dizer, pelo meu conhecimento, que a matemática é um caminho para a verdade. A matemática não é a verdade, é o caminho para a verdade, porque é o caminho para a verdade, é uma linguagem. A matemática é uma linguagem. A matemática é uma linguagem para a verdade. Mas não é somente através da matemática que se vai se conhecer. Eu não posso dizer assim, não, através da matemática eu vou conhecer tudo. Não, isso é irreal, irreal. Porque a verdade está acima da matemática. A matemática é uma projeção. A matemática é um processo intelectual, um processo de ação da inteligência humana para quantificar, para entender com números os processos universais. Né? Mas a matemática humana, a matemática humana tem suas limitações. Tem as suas limitações, tem um limite, um horizonte do qual ela não pode passar. É isso? Agora, deve existir uma matemática superior, claro, deve existir uma matemática superior, com certeza. Né? Se nós analisarmos o mundo superior em direção do mundo pré-cósmico, né? No mundo do além-a-caixa, deve existir, eu não sei qual, mas deve existir uma matemática superior. E deve existir matemáticas e mais matemáticas superiores que vão se estendendo até o conhecimento absoluto. Né? Então, agora, a matemática humana é um caminho. Muito bom, professor. Professor, em função do horário, eu tenho que dar um informativo. A nossa roda de conversa de terça-feira próxima, né, dia 8 de março de 2022, no mesmo horário, às 20h40, terá como tema Mulheres Construtoras, Ana Pimentel e Domitila de Castro. Desde o século XVI, o Brasil contou com mulheres líderes que foram cruciais na construção do Brasil. Venham conhecer a história de duas delas, Ana Pimentel e Marquesa de Santos, com as nossas queridas convidadas, Marina Ribeiro, de São Paulo, tá? E Maria Alice Freire, convidada também aqui de São Paulo. Os mediadores, Daniela Troncoso e o Eduardo Nunes. São duas figuras muito importantes na história das mulheres do Brasil. E se a gente for estudar, a gente vai descobrir tanta coisa magnífica sobre
várias mulheres que realmente se destacaram e, de repente, hoje até caíram no esquecimento. Talvez a Ana Pimentel, né? A Domitila de Castro, todo mundo sabe que é a Marquesa de Santos. Mas outro recado que eu quero dar também é que vai começar em março, lá em Santana, no departamento de Santana, o curso de iniciação no peregrino, tá? Então, quem quiser mais informações, ó, o início é dia 15 de março de 2022, às 20 horas. Então, é no departamento de Santana, está aí o site, né, santana@ubiose.com.br. Então, entra lá, consulta, faz a sua inscrição e vá peregrinar, né? Peregrinar com a gente nessa iniciação muito interessante. Então, é o nosso curso de iniciação no Peregrino de Santana. E essas são as duas fotos, né? Ana Pimentel e Domitila de Castro. Tá? Muito legal, muito interessante. Professor, tem vários comentários, depois o senhor dá uma olhada, vê se faltou alguma coisa. Inclusive o Júlio Teixeira falando, quando que o senhor vai falar? Ó, quando possível, quando for possível, falar do 777, né? Minha querida Dalva Simino, excelente tema. Tem bastante gente agradecendo. Pessoal, olha, é muito bom, né, poder compartilhar conhecimento, né, professor Walter? Exatamente. E ter o reconhecimento de vocês, ter a participação de vocês, com pergunta, prestigiando o programa. Então, eu pelo menos, só tenho a agradecer a todos vocês. E eu quero desejar uma boa noite, bom final de semana, bom final de sábado e um bom domingo. E até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela presença de todos. Luz, paz e amor, fique com Deus. E até terça-feira, depois até sábado, aqui no nosso encontro. Fique com Deus.